Em textos que resistiram ao tempo, escondem-se símbolos que não foram colocados ali por acaso. São marcas silenciosas de um conhecimento perdido, de mensagens que não eram para todos. O que estamos prestes a revelar não é apenas história, é uma janela para o desconhecido. Neste vídeo, você vai mergulhar em códigos milenares, entender o que eles significam e por que, até hoje, ainda causam espanto entre estudiosos. Prepare-se para descobrir que por trás das palavras há um universo de segredos esperando para ser desvendado. Símbolos sempre estiveram presentes na humanidade. Desde desenhos em cavernas até ícones digitais, eles carregam ideias, emoções e intenções. Mas em certos textos antigos, especialmente os religiosos e filosóficos, os símbolos não são só decorativos. Eles são chaves, e essas chaves abrem portas para entendimentos ocultos, acessíveis apenas àqueles que sabiam o código. Imagine um escriba há 2000 anos. Ele não escrevia apenas para registrar fatos. Ele codificava mensagens, criava camadas de significado. Um leitor comum via uma história. Um iniciado, no entanto, via um mapa espiritual, uma profecia, uma advertência. Era preciso saber ler nas entrelinhas, entender o que estava implícito. E quem sabia decifrar, detinha o poder do conhecimento secreto. Vamos começar pelos números. Em textos antigos, números são muito mais que quantidades. O número 3, por exemplo, representa equilíbrio, plenitude espiritual. Pai, Filho e Espírito. Corpo, alma e espírito. Céu, terra e mar. O número 7, perfeição divina. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. 7 selos, 7 trombetas, 7 igrejas. Tudo isso em Apocalipse. Não é coincidência, é mensagem. E o número 12 representa governo, estrutura. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. Quando Jesus escolhe 12 discípulos, está dizendo algo mais profundo. Está restaurando uma estrutura espiritual. E o número 40 representa transformação. 40 anos no deserto, 40 dias de jejum, 40 dias após a ressurreição até a ascensão de Cristo. São padrões que apontam para ciclos de purificação e revelação, mas os símbolos não estão só nos números. Estão nas palavras. No hebraico, cada letra tem um valor numérico, e cada combinação de letras pode formar palavras com sentidos ocultos. Isso é a gematria. Por exemplo, a palavra hebraica para vida, shai, tem valor 18. Por isso, 18 é um número sagrado para os judeus. Quando doam, fazem múltiplos de 18, porque estão doando vida. Outra letra poderosa é o Aleph, a primeira do alfabeto hebraico. Ela representa o princípio divino, a unidade com Deus. Já a última letra, Tav, representa o fim, o cumprimento. Aleph e Tav, início e fim. No Apocalipse, Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, no grego. Mas no hebraico seria: Eu sou o Aleph e o Tav. Ele está dizendo: Sou o começo e o fim. Uma afirmação profundamente simbólica. Esses detalhes estão em textos que muitos leem todos os dias, mas não percebem. Estão nas entrelinhas, nas estruturas, nos padrões repetitivos. Um exemplo clássico é a serpente. Na Bíblia, a serpente é símbolo do mal, do engano. Mas também é símbolo de sabedoria, de transformação. Moisés levanta uma serpente de bronze no deserto para curar os que foram picados por cobras. E Jesus, ao citar esse episódio, diz que assim também ele seria levantado. Um símbolo ambíguo, paradoxal, que carrega cura e condenação ao mesmo tempo. Outro símbolo recorrente é o cordeiro. Representa a inocência, sacrifício. Em Êxodo, o sangue do cordeiro foi passado nas portas dos hebreus para que o anjo da morte os poupasse. Mais tarde, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O símbolo se repete, mas ganha camadas de profundidade. É uma linguagem divina que vai sendo decodificada com o tempo. E o leão? Em Provérbios, o leão é força. Em Apocalipse, Jesus é o leão da tribo de Judá. Mas em 1 Pedro,
O inimigo é descrito como um leão que ruge, procurando a quem devorar. Mais uma vez, o símbolo é ambíguo. Mostra que o poder pode estar nas mãos certas ou erradas. Outro exemplo fascinante é a estrela de Davi. 2 triângulos sobrepostos. Um aponta para cima, representando o divino. Outro aponta para baixo, o humano. Juntos, mostram a conexão entre céus e terra, corpo e espírito. O símbolo da aliança entre o eterno e o passageiro. Símbolos também aparecem na arquitetura dos templos. O tabernáculo, por exemplo, era uma construção cheia de significados. Cada medida, cada material, cada divisão era simbólica. O Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, representava a presença direta de Deus. A cortina que separava esse espaço foi rasgada de alto a baixo quando Jesus morreu, indicando que o acesso ao divino foi aberto a todos. Um símbolo profundo, gravado na estrutura do templo. Agora, imagine que esses símbolos não foram usados apenas por acaso, e se fossem colocados de forma intencional para comunicar algo que só seria compreendido séculos depois? Muitos estudiosos acreditam que sim. Os essênios, por exemplo, esconderam os manuscritos do Mar Morto não só para protegê-los da destruição, mas porque sabiam que havia ali códigos e verdades que não poderiam ser apagadas. Esses manuscritos são um caso à parte. Entre eles, há textos que ampliam nosso entendimento da Bíblia. Outros, nunca vistos antes, apresentam visões proféticas, instruções espirituais e padrões simbólicos que ainda estão sendo decifrados. Há símbolos repetidos como olhos, chamas, tronos, figuras angelicais com formas incomuns, tudo isso apontando para realidades espirituais complexas. Nos últimos anos, tecnologias como scanners de luz infravermelha e inteligência artificial começaram a revelar camadas ocultas nesses documentos. Textos antes ilegíveis agora estão sendo recuperados. E o que está sendo revelado é impressionante. Frases apagadas propositalmente, símbolos rabiscados, padrões geométricos escondidos sob as palavras. Mas esses códigos não estão apenas na tradição judaica. Outras culturas também esconderam mensagens em símbolos. Os egípcios, por exemplo, usavam hieróglifos que representavam ideias espirituais profundas. O olho de Horus, a cruz ansata, os obeliscos, todos símbolos de poder, de vida eterna, de domínio sobre o mundo espiritual. Eles sabiam que a imagem fala direto ao inconsciente. Por isso, preferiam o símbolo à palavra. Na Grécia Antiga, os pitagóricos viam os números como essência de todas as coisas. Para eles, tudo podia ser reduzido a uma fórmula numérica. O número 1 era a unidade, o 2, dualidade, o 3, harmonia, o 10, perfeição total. Essa influência chega até nós através da filosofia, da arquitetura e até da música. São códigos universais que atravessam culturas. Na Idade Média, a simbologia alcança um novo nível. Manuscritos cristãos trazem desenhos de dragões, bestas, olhos gigantes e figuras híbridas. Não era só arte, era linguagem espiritual. Códigos usados para transmitir verdades profundas a um público muitas vezes analfabeto, mas atento às imagens. Cada detalhe era pensado para ensinar, advertir ou inspirar. E por que tudo isso importa hoje? Porque os símbolos continuam vivos, continuam sendo usados. Estão nas bandeiras, nas marcas, nas construções, e muitos deles têm origem nesses textos antigos. Quando você vê um símbolo repetido, pergunte: de onde ele veio? Que mensagem ele carrega? Quem o colocou ali? Descobrir isso é como aprender a ler um idioma secreto, um idioma que não precisa de tradução, porque fala direto à mente e ao coração. Um idioma que foi deixado para nos guiar, nos alertar, nos ensinar, mas que exige atenção e busca. Por isso, quando você ler a Bíblia ou qualquer outro texto antigo, pergunte-se: o que está além das palavras? O que o símbolo está tentando me mostrar? Porque às vezes, o que parece apenas um detalhe é, na verdade, o coração da mensagem. Ao longo dos séculos,
Homens e mulheres dedicaram suas vidas a decifrar esses códigos. Alguns foram perseguidos, outros reverenciados. Mas todos tinham algo em comum. Sabiam que havia mais. Sabiam que as palavras eram só a superfície. E decidiram mergulhar. Hoje você também pode fazer isso. Não precisa ser especialista. Basta estar disposto. Ler com olhos atentos. Questionar. Buscar. Porque os símbolos continuam falando. E quem aprende a ouvi-los, descobre um mundo novo. Talvez, a próxima vez que você abrir um texto antigo, já não veja só letras e palavras, mas sinais, caminhos, ecos de uma sabedoria antiga que ainda sussurra, para quem quer ouvir. E se esse vídeo te ajudou a enxergar além, curta, compartilhe e comente. Qual símbolo mais chamou sua atenção? Há muitos ainda por vir. E talvez, nos próximos episódios, possamos juntos decifrar novos mistérios, porque o conhecimento oculto nunca foi tão necessário.